Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o sistema endócrino. É muito importante a gente saber o conceito, qual a sua função, quais são os principais órgãos que fazem parte do nosso sistema endócrino, tá, pessoal? Esse sistema aqui, esse é o último sistema do nosso conteúdo de anatomia e fisiologia, tá? Para finalizarmos o nosso conteúdo. Bom, aqui nós temos uma breve introdução do que é, né, o sistema endócrino e como vocês podem observar, ele vai ser constituído por um grupo de órgãos. Algumas vezes nos referimos como glândulas endócrinas ou secreções internas. Então, o sistema endócrino ele é muito essencial para a nossa vida. Essas glândulas elas têm como atividade uma característica de produção de secreções denominadas de quê? Hormônios. Então, elas são lançadas na nossa corrente sanguínea e irão atuar com outra parte do nosso organismo e com função de controlar, auxiliar o controle de sua função, tá bom, pessoal? Então, esse é um breve conceito do que é o sistema endócrino. Bom, é importante a gente também saber quais são esses principais órgãos que constituem o nosso sistema endócrino. E como vocês podem observar, a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas, as gomadas, né, que são os ovários e os testículos. E aqui, pessoal, eu trouxe uma imagenzinha para vocês, para ficar de fácil entendimento, né, aonde é localizada cada um desses órgãos que fazem parte do nosso sistema endócrino. Então, como vocês podem observar aí, nós temos a tireoide, que está situada aí na porção anterior do pescoço. Então, ela vai produzir dois hormônios que regulam o nosso metabolismo. E quais são, pessoal, esses hormônios que vai regularizar o nosso metabolismo? Que é a triotinorina e a tiroxina, tá, pessoal? Esses são os dois hormônios que vai atuar no nosso metabolismo, vai ter essa função aí de regular. Esses hormônios também, ele vai aumentar a velocidade do nosso processo de oxidação, que vai liberar a energia para as células do nosso corpo, tá, pessoal? Então, é muito importante vocês saberem aí esses dois hormônios que fazem parte da tireoide, tá? E nós temos a paratireoide, pessoal. A paratireoide, são localizadas aí, como vocês podem ver, elas são 4 glândulas, elas são localizadas do lado da tireoide. Então, é importante vocês saberem que ela vai secretar o quê? Ela vai secretar o paratormônio, que é um hormônio que vai regular o quê? A taxa de cálcio do sangue, tá, pessoal? Então, ela vai ter essa regulação aí da nossa taxa de cálcio e do sangue, tá? E ela também vai atuar nessa absorção do cálcio dos alimentos pelo intestino, aumentando uma concentração de cálcio no sangue, tá? Então, aí nós temos também as glândulas suprarrenais, que são duas glândulas, como vocês podem observar, que são localizadas aí na margem de cada rim, é dividida em córtex, parte externa e interna, e como vocês podem observar, a medula suprarrenal, ela produz adrenalina e noradrenalina, que são muito importantes na ativação do nosso mecanismo de defesa do nosso organismo, diante as condições de emergência. Vamos supor, que tipo de emergência? Um susto, um medo, uma ansiedade, né? Vai preparar o nosso organismo aí para a fuga ou luta, viu, pessoal? E aí nós temos o pâncreas, pessoal, que é localizado aí à esquerda do abdômen posterior, ao estômago, que vai ser responsável por produção de dois hormônios. Quais são os dois hormônios que é responsável aí pela essa produção no pâncreas? É o glúcagon, que vai ativar uma enzima que vai fracionar as moléculas de
glicogênio no fígado, então em moléculas de glicose, que vai passar para o sangue, levando-se a glicemia, que é a taxa de glicose sanguínea, tá, pessoal? E nós vamos ter o quê? Um outro hormônio chamado insulina, que vai aumentar a capacitação da glicose pelas células, que vai inibir a utilização dos ácidos graxos e que vai depositar no tecido adiposo. Então, ela tem essa função aí que vai o quê? No fígado. Ela já vai fazer o que? Ela vai estimular uma capacitação da glicose plasmática em sua conversão do glicogênio. Portanto, vai provocar essa diminuição de concentração de glicose no sangue. Então, a glicemia ela vai aumentar essa secreção de insulina e vai se elevar também, tá, pessoal? E os ovários, pessoal? Os ovários, como vocês podem observar aí, tanto nas gomadas femininas, elas são bem responsáveis pela produção dos seguintes hormônios, que é o estrogênio, como vocês podem observar nessa imagem, e a progesterona. Então, no estrogênio, ele vai promover o quê? Ele vai promover um desenvolvimento das características sexuais femininos, que vai ter essa parede aí na uterina, que é no endométrio. E vai estimular o crescimento da calcificação óssea, inibindo a remoção desses íons do osso e protegendo contra a osteoporose. Pessoal, quem não sabe, a osteoporose é uma doença que dá nos ossos. Osteoporose é uma doença que dá nos ossos devido à falta de cálcio, viu? E a progesterona também, que vai promover aí nos ovários, que é um dos hormônios que fazem parte, né, que são responsáveis pela essa produção, é a progesterona, que vai promover modificações orgânicas da gravidez, com preparação do útero e para aceitação do óvulo, que vai ser fertilizado nas mamas para lactação, tá, pessoal? E aí nós temos os testículos, né, que vai ser responsável pela produção de testosterona, que é um hormônio que dá nas características sexuais secundárias dos homens, e como no aparecimento dos pelos no tórax, barba, desenvolvimento da musculatura e o impulso sexual, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu trouxe essa perguntinha para vocês que eu achei muito importante. O que são hormônios, né? Como vocês podem observar aí, são substâncias que vão ser liberadas na nossa corrente sanguínea por uma glândula ou um órgão. Então, ela vai fazer o quê? Esse hormônio ele vai afetar na nossa atividade de células de um local para o outro. Então, em sua maioria, as proteínas são compostas de cadeias aminoácidas do seu comprimento variado. Então, as quantidades muito pequenas de hormônio podem desencadear respostas muito grandes no nosso organismo. Elas podem controlar a função do organismo inteiro, eles podem controlar a função de órgãos inteiros, e eles podem ter essa reprodução que seria nas características sexuais. Ela tem uma influência na maneira como o organismo ela utiliza a nossa, ela tem essa, como eu posso dizer para vocês, ela tem uma influência muito grande na maneira de como o organismo vai utilizar e armazenar energia. Ela vai ter esse controle do nosso volume hídrico, nas nossas concentrações de sais e açúcar no sangue, e alguns hormônios, pessoais, ela afeta somente um dos órgãos, enquanto os outros afetam todo o organismo, tá? Por isso que é importante a gente ter essa definição do que são os hormônios, tá? Aqui, pessoal, nós temos, né, o hipotálamo, como vocês podem observar aí nessa imagem. Ela desempenha um papel muito importante no controle do sistema endócrino, porque vai regular as secreções hormonais da hipófise. Ela vai influenciar funções diversas, como metabolismo, reprodução, respostas aos estímulos agressivos e na produção da urina. Então, o hipotálamo ele também vai estar associado a essas funções, que vai estar relacionado com as emoções e humor, sensações como prazer sexual, sentir-se bem relaxado, vai ter esse após de uma refeição, né? A raiva, o medo estão relacionados aí com o funcionamento do hipotálamo, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí
essa imagem. Aqui, pessoal, nós temos, né, a hipófise, que é muito importante também, e ela aí, ó, ela é responsável pela essa regulação da atividade de outras glândulas e de várias funções do nosso organismo, como crescimento, secreção do leite através das mamas. Então, ela localiza numa cavidade do osso esfenoide e elas são divididas em duas partes. Ela é dividida em lobo anterior e lobo posterior, tá, pessoal? E aí, pessoal, nós temos os hormônios que são produzidos pela adenopófise, que são os hormônios que é produzido no nosso sistema endócrino, que também é muito importante vocês saberem. E como vocês podem ver aí, o somatrópico, ele é um hormônio do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. O hormônio tireotrópico, ele vai estimular nossas glândulas da tireoide. O hormônio adrenocorticotrófico, ele vai o quê? Ele vai agir sobre o córtex e na glândula adrenal. É muito importante vocês saberem essa partezinha aí, porque ele fala aí no livrinho de vocês que ele é um hormônio que vai estimular a produção dos hormônios da glândula suprarrenal. E o hormônio folículo estimulante, pessoal, ele vai agir sobre a maturação dos folículos ovarianos e dos espermatozoides. E o hormônio luteinizante, pessoal, como vocês podem observar aí, ele é um hormônio que produz o rompimento do folículo para a liberação do óvulo, né, para a ovulação. E o hormônio lactogênico, pessoal, ele vai ser um hormônio que vai interferir no desenvolvimento das mamas na mulher e na produção dos leites, tá? E isso aí é muito importante vocês saberem quais são os tipos de hormônios que são produzidos no nosso sistema endócrino. E aqui, pessoal, eu trouxe os hormônios que são produzidos pela neuropófise, que é a oxitocina e a vasopressina, tá, pessoal? Então, como vocês podem observar, a oxitocina, ela vai o quê? Ela vai estimular as contrações do útero durante o parto e a saída de leite na lactação. Ela vai ter essa função aí de estimular, ter essas contrações aí do útero durante o parto, tá? E o hormônio, né? Que nós chamamos também hormônio antidiurético, que é a vasopressina, ela vai estimular na reabsorção de água pelos rins, diminuindo o volume de urina e é provocada pela vasoconstrição, podendo elevar uma pressão arterial. Então, esses são os hormônios, pessoal, que são produzidos no nosso sistema endócrino, que é muito importante vocês saberem, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe, né? Muito obrigada. E qualquer dúvida, pessoal, vocês me chamem no PV, que eu vou estar à disposição de vocês. Um beijo.